Por onde começo? Eu sei que realmente ninguém que tá chegando vai se importar tanto, mas esse canal aqui conta a história de um sonho. Esse sonho passou por altos e baixos e... por que contar essa história? Bem, desde quando eu tava assistindo pela primeira vez os criadores de conteúdo dessa plataforma, por algum motivo eu sempre tive vontade de fazer parte disso. Eu lembro de quando eu tinha uns 8 anos de idade criando um canal pra falar de aviação, por exemplo, falando sobre aviões e tudo relacionado porque eu gostava muito na época. Que eu sei, não é um tema muito comum, mas foi o início da minha jornada por aqui. 2 anos depois eu criei esse canal daqui, que por longos quase 2 anos foi um lugar em que eu só jogava jogos. Eu tava basicamente realizando meu sonho de fazer algo como aqueles que eu assistia, Jazz Ghost, Authentic Games, Chronos Plays e vários outros. Pra mim, era só um passatempo, assim como toda criança que cresceu na geração Z, vendo esses caras da internet. Porém, no meio do caminho, lá pro final de 2019, o algoritmo fez o grande trabalho de recomendar pra mim um humilde canalzinho de 1000 inscritos, que na época eu não dei muita bola, mas o nome dele ficou marcado na minha cabeça. Digo, um tempo depois, eu fui pesquisar e eu vi algo que eu nunca tinha visto antes na plataforma, que era um canal crescer do zero aqui. Desde muito tempo, eu só via canais que já eram grandes, estabelecidos há anos e que não tinham a menor proximidade com quem assistia. Mas pra quebrar todo o meu preconceito, esse cara apareceu pra provar o contrário. Parecia que ele tava ali conversando só como um amigo, algo completamente diferente da distância que eu sentia nos canais maiores. E foi aí que surgiu uma ideia na minha cabeça. E se eu fizesse vídeos assim? Frequentemente eu tinha ideias pra gravar sobre isso, mas eu nunca tinha ido atrás pra gravar. E foi então que numa madrugada de abril de 2020 eu percebi que era o momento perfeito pra começar. Eu simplesmente peguei meu celular, comecei a falar umas bobagens sobre uns bagulho que eu tava pensando na hora. E não me pergunte o que tinha naquele vídeo, eu era uma criança, mas eu não sabia nem um pouco o que viria pela frente. Conforme eu fui fazendo os vídeos, o meu canalzinho que nunca saía dos 20 inscritos começou a sair do canto. E eu fui conhecendo também pessoas que faziam o mesmo conteúdo na época, que era o conteúdo de opinião. Basicamente você gravava sua voz, colocava um gameplay de fundo e fazia umas ediçãozinhas, falava sobre uns assuntos interessantes e era massa, eu gostava bastante. E, bem, já em 2021, né, foi o momento em que eu tive experiências que eu nunca teria tido se eu não tivesse começado. Eu lembro de uma ideia bem boba que eu tive de reunir vários canais de opinião pequenos e fazer um vídeo juntos falando sobre como era paia pra então comunidade de opinião fazer vídeos apenas pelo dinheiro e de como aquilo tava destruindo a união das pessoas daquele círculo. Entre os canais pequenos da época isso repercute bastante e muitos fizeram vídeos sobre isso. E era uma época em que praticamente todo mundo desse meio se conhecia e trocava um papo sobre a plataforma, algo que todo mundo se ajudava mutuamente nos seus canais. O tempo foi passando e então chegou 2022. Nessa época foi onde as aulas definitivamente tinham voltado presencialmente, além de várias coisas que apareceram na minha vida. Eu lembro de ter tido muitos problemas de exaustão física e mental nessa época, porém foi a época em que eu mais me empenhei nesse canal. Por mais que eu só postasse a cada semana, às vezes a cada mês, foi a época em que eu mais me esforcei por esse sonho. Eu realmente estava dedicado em continuar e fazer dar certo. Eu tive o apoio de muita gente que me ajudou com potenciais e até mesmo a minha maior inspiração naquele momento, o Digo, viu e comentou em um vídeo meu, coisa que eu jamais imaginava que iria acontecer. Eu também fiz um vídeo junto com o Dagol, que foi um cara que eu me inspirei muito no início e eu tava realmente feliz e colhendo os frutos daquele esforço que eu botava em cada vídeo. Mas foi então que naquela época eu vi um canal que eu acompanhava e que era um conhecido meu, o Pelini, crescer muito com estilo de vídeo único de reflexão sobre relacionamentos. E novamente eu senti aquilo do cara conversar como um amigo no vídeo. E aquilo me inspirou a fazer uns vídeos mais reflexivos e sobre filosofia. E naquele momento foi uma virada de chave nesse canal daqui. Eu postei um vídeo chamado Por que ser bom em um mundo que não liga pra isso? E eu simplesmente postei sem pretensão nenhuma. Eu fiz na maior inocência do mundo e quando eu acordei no dia seguinte as pessoas estavam comentando, assistindo, interagindo como nunca antes. E foi nesse dia que eu bati os 1000 inscritos. Aquilo nunca tinha acontecido e eu aproveitei o embalo pra fazer mais vídeos assim. Foi a época em que meu canal realmente foi bem longe em questão de várias coisas. Porém chegou 2023, que foi um ano muito bom na minha vida pessoal e que eu tava realmente vivendo muitos momentos bons da minha vida. Porém eu acabei perdendo um pouco o rumo
rumo desse canal daqui. Eu acabei me desviando bastante do que eu geralmente fazia e comecei a fazer muitos vídeos sem nenhum sentido. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz um vídeo resolvendo o enigma do Cellbit, algo completamente desconexo com o que eu fazia. E naturalmente, muitas das pessoas que estavam assistindo foram saindo e eu acabei ficando muito frustrado, tendo várias crises de ansiedade por conta disso. Eu inclusive tentei até começar outro canal do zero para dizer para mim mesmo que eu tava recomeçando, porém logo eu desisti. Naquele momento já era 2024 e para aliviar o estresse causado pelo YouTube eu comecei a só viver minha vida. E foi nesse momento que eu comecei a focar bastante em fazer música, que era algo que eu já fazia antes, mas que eu nunca levei como algo principal. Então depois disso eu acabei só esquecendo isso daqui. E tinha vezes que eu tentava voltar, mas fazer música era algo perfeito pra mim agora. E eu até tentei voltar a sério fazendo algo fixo, mas eu sempre acabava me desviando e fazendo algo completamente diferente do que eu tinha planejado. E é aí que chega hoje, em que eu tentei criar mais um canal e até tentei fazer um canal de cortes que foi derrubado pelo Alan Zoca. Mas por algum motivo, esse sonho de ser youtuber nunca foi embora. E eu tô aqui pra que finalmente pudesse voltar como era antes, como realmente já foi um dia, parando no lugar certo e fazendo vídeos como eu sempre fiz. Hoje eu sei muita coisa sobre o YouTube. Eu já fui apoiado por muita gente grande como o Lucas Burney e também o Mil Curtis, que tem me ajudado bastante com conhecimento sobre a plataforma. Porém, a minha atitude foi embora e quando eu menos sabia foi quando eu fiz muito mais por isso daqui. E para os que se perguntam se eu faria diferente, sim, eu faria. Porém, se eu não fizer nada agora, ninguém vai fazer por mim. Esse é um sonho meu. Esse negócio de ser youtuber, esse sonho maluco que nunca foi embora, mas eu gosto disso. É algo que me lembra a minha infância, que lembra daquele desejo que era só uma criança querendo ser feliz, falando sobre o que gostava. Eu não sei se você realmente se importa com isso. Eu realmente não sei se você que tá me ouvindo tá realmente querendo saber disso. Eu não sei, mas toda essa história que aconteceu ao longo dos anos que eu queria fazer voltar. Porém, eu devo fazer o agora, sabe? Enfim, eu tenho esse desejo de ser youtuber, ele nunca foi embora, tá ligado? E eu realmente, dessa vez, eu queria fazer do jeito certo, da melhor maneira possível. E eu espero que ninguém tenha saído do vídeo, mas, bem, se você sentiu empatia sobre o meu sonho e enfim, se acha que deve apoiar de alguma forma, sei lá, só se inscreve aí. E eu sei que você deve estar inscrito em um monte de canais e hoje em dia tem tanto conteúdo e dificilmente eu encontro algo que realmente satisfaça, que realmente seja bom e seja próximo. Enfim, eu realmente não tô com todo o tempo do mundo para fazer vídeo, porque eu tô estudando para Enem e esse é um ano que eu preciso me dedicar. Mas conforme o tempo for permitindo, eu vou pelo menos tentar fazer algo aqui nesse canal, que eu realmente quero continuar essa história. É isso, eu sou o Lima e esse foi um sonho que nunca foi embora.